Bonjour, mes amis. Bonjour. Como vão vocês? Vocês estão bom? Vocês estão joia? Nós está bem. Estamos aqui, esse é o Partiu Mundo Vlog. Eu sou o Pedro. Eu sou a Marcela. E a gente vai agora descobrir um pouquinho dessa cidade que se chama Montpellier. Estamos em Montpellier agora, galera. E a gente vai mostrar para vocês tudo de bom que tem nessa cidade sensacional, chamada Montpellier. Uma cidade muito bonita, uma cidade com muita coisa legal, com muita história, com muito tempo de vida. E a gente vai desvendar todos os mistérios dessa cidade sensacional. Bora lá? Partiu! Nossa primeira parada vai ser a Catedral de Saint-Michel de Montpellier, que é a catedral mais famosa aqui da cidade. A gente vai de cara já procurar ela para conhecer, que os pontos turísticos são sempre os primeiros lugares que a gente vai para conhecer um pouquinho mais, saber se é lotado ou não, ter aquela visão um pouquinho mais turística primeiro, para depois a gente ter aquela visão local, para a gente pesquisar onde vão, como comem, do que se alimentam, como vivem e ter uma noção maior de como é que funciona a cidade na prática. Porque a gente está buscando uma cidade para chamar de nossa. Está procurando uma cidade que a gente se identifique, que a gente goste e que possa ser financeiramente e fisicamente um porto seguro para a gente, né? Então, vamos atrás desse lugar e vamos primeiro conhecer. Acabamos de chegar aqui. Primeira impressão muito boa. Na verdade, segunda impressão, depois a gente conta a primeira. Mas a segunda impressão muito boa. E acredito que nesse caso específico aqui, talvez seja que fique, porque realmente foi uma impressão muito legal, né? Que a gente teve. Inicialmente está sendo muito bom. Então é isso, galera. Vamos lá conhecer a catedral e dar um primeiro rolê aqui em Montpellier. Valeu? Vamos nessa. No caminho a gente errou e conseguimos achar o Arco do Triunfo. E esse prédio imponente aqui, Eu chutaria que é um tribunal. que parece um tribunal ou algo assim, e eu vou Prefeitura, sei lá, não descobri. botar aqui na legenda para vocês, tá? Que eu não sou otário, não vou deixar vocês curiosos. Então vou colocar aqui na legenda, depois vocês vão ver aí. Fiquem atentos. Vai passar rápido, hein? Tipo o pisca-pisca da Jequiti. E aí vocês, quem viu, viu. Não viu, procura aí no Google. Mas é isso, galera. Esse aqui é o Arco do Triunfo. Aparentemente, todo lugar da Europa tem o Arco do Triunfo, porque eles gostaram muito do Arco do Triunfo. E colocam o Arco do Triunfo em tudo. Uma loucura. Bem, galera, agora a gente está aqui do outro lado do Arco do Triunfo. E eu vou trazer algumas curiosidades culturais, porque eu fui pesquisar para não deixar vocês na mão. E descobri que o Arco do Triunfo foi construído no século XVII, mais precisamente em 1691. Ele foi construído em homenagem ao rei Luís XIV, o famoso é muito bom, o famoso Rei do Sol. Muito interessante, muito maneiro. Ela marca a entrada do Promenade de Perrault, que era a era nobre da cidade, tipo um portal monumental dizendo que daqui para frente começa a parte poderosa de Montpellier. Olha que loucura. Maneiríssimo, né? Aqui a gente já está num sol mais baixo, não posso dizer ainda que é um pôr do sol, mas é um solzinho bem mais baixo. Então vocês vão ver aqui uma vibe bem legal de fim de tarde. Muito bonito o lugar, viu? Incrível, vale a pena vir conferir aqui o Arco do Triunfo e as redondezas, que realmente, seguindo reto, você vai para a praça principal, que é a Praça de la Comédie, e aí você vai curtir. Ó a Marcela ali, dando um tchauzinho para ela, ela deu um tchauzinho de volta para nós, e tamo aí. Muito bom, gente, belíssimo.
Galera, só para contar para vocês, o prédio do lado é realmente o prédio do Palácio da Justiça, que era um prédio que foi construído para ser o centro de justiça daqui do local. Ele chama Palácio de Justiça de Montpellier. Ele funciona como tribunal da cidade de fato. E é um dos tribunais mais importantes daqui do sul da França. Uma curiosidade dele é que ele foi construído no século XIX e ele foi construído no estilo neoclássico, que é para passar aquela mensagem que a lei é tão sagrada quanto um templo. Acho uma mensagem válida, acho uma mensagem maneira. Foram eles que deram, não fui eu. Não me culpem. E é isso. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Galera, estamos chegando aqui na frente da catedral aqui e ela é braba, viu? Ponentona. Pelo menos na lateral aqui a gente já consegue perceber um bagulho louco. Todo respeito à história. Galera, vocês não fazem ideia do vento que é esse lugar. Que isso, um frio absurdo, mas tudo em nome da arte. Estamos aqui. Tô tentando pegar a Marcela junto aqui, que tá puxado, que eu tô no limite da honra, eu posso cair a qualquer momento. E aí esse take vai ficar pros anais do entretenimento brasileiro e dos memes mundiais. Mas ainda não chegou minha vez. Não hoje, não agora. Vamos lá curtir esse monumento absurdo. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Caraca, meu irmão. Eu não fico muito bonito desse ângulo não, mas ela... Que isso! Absurdo, hein? Absurdo! Sensacional, galera. Vamos lá curtir agora. Ó, vou botar aqui com a devida angulação. Très unique. C'est très unique. Bora lá. Que são pedrinhas, eu tenho que tomar cuidado, senão a gente cai. Bora lá. Galera, onde a gente achou que era a entrada, podia ser uma entrada, né? Mas nem era a entrada principal. A gente tem muita coisa pra ver aqui, viu? Jesus amado. Vamos agora conhecer um pouquinho da catedral. Fala pessoal, se vocês vissem o vento que está nesse lugar, mas a gente acabou de sair da catedral e é uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu em toda a nossa vida, cara. Ela é gigante, muito grande por dentro, bem bonita. Inacreditável e eu vou te falar que Montpellier, cara, é uma cidade inacreditavelmente bonita. A gente vai mostrar aqui dos lados, ó, tem aqui um bequinho, uma viela. As ruas da cidade, parece que realmente você está num filme, assim, parece que você foi transferido para a França do século XVIII, XIX, é tudo muito bonito, muito clássico, assim, é bem legal mesmo, cara. A gente já viajou para
muito canto aí desse mundão. E eu vou te falar que eu nunca vi nada parecido assim com essa originalidade, por assim dizer, de Montpellier. A gente vai subir pelo canto porque por aqui eu acho que vai ser um pouquinho íngreme. Ou talvez até por essa escada aqui que eu acho que ela vai dar lá naquela parte lá de cima. Mas é isso, galera. Vamos andando por cada canto aqui. Marcela tá de olho ali no nosso mapinha. E fiquem aí com algumas imagens incríveis dessa cidade inacreditavelmente bonita. A gente achou uma escadinha aqui no canto, pessoal. Foi providencial e belíssima. O lugar aqui é inacreditavelmente bonito. Vou até parar a filmagem um pouquinho para tirar uma foto, porque... Caraca, meu irmão. Sensacional. Belíssimo. A gente vai parar daqui a pouquinho ali. Acho que eu vou tomar um café. Eu nem tomo café. Tomar um café só para apreciar essa vista. Belíssimo. Aí aqui, pessoal, ó. Uma praçotinha, mini praçota. Com unicórnios. Olha aí, unicórnios fofinhos. Não parecem muito fofinhos não, mas são unicórnios. Não são fofinhos, mas são unicórnios. Eu acho até que essa água que tá vindo daqui, às vezes ela respinga aqui na gente, porque não tem nada em volta e a gente tá sentindo pequenos pingos. A não ser que essas árvores tenham coisas que tenham pequenos pingos d'água ou passarinhos estejam mijando em nós. Mas é isso. Então uma terra mal arada. Eu que sou um especialista em terras, né? Posso dizer com veemência. Mas a praça é linda, gente. Uma gracinha. Já dizia Hebe Camargo. Que gracinha. Que coisa mais bonitinha, meu pai. Bonitinho demais, dá conta. É isso, pessoal. Aqui você pode se perder pela cidade, pegar o seu cafezinho, sua cerveja. Você pode vir fazer o que você quiser aqui, porque aqui tem muita opção fofinha, bonitinha, nem tão barata. Mas opções legais para você curtir essa vida aqui em Montpellier. Fechou? Vamos para a próxima? Valeu! Então, galera, a gente agora entrou aqui no Le Halles Castellane, que é um mercadinho local. Mercadinho bem maneiro, onde você encontra um pouquinho de tudo. Aqui, ó. Marcela tá vindo no gás. Cortei ela na hora. Aqui tá vindo no gás. Mas, ó, você vai encontrar várias coisinhas para comer. Embutidos, frutas diversas. Esses mercadinhos locais são lugares muito legais para você
vir conhecer um pouquinho da culinária local, nem sempre num preço tão amigável, né? Que esses são mais bonitinhos e tudo mais. Mas você vai encontrar muita coisa legal, muita coisa diferente, muita coisa para provar. Sempre tem uma choradinha, sempre tem uma provinha. Ou às vezes o pessoal faz alguns menus de degustação para você poder aproveitar todas as coisas boas que tem. E a graça desse tipo de mercado é justamente você aproveitar um pouquinho de algumas comidas e algumas coisas que você não vai ver no teu país, na tua cidade, e conhecer um pouquinho da culinária local, né? Eu acho que é muito maneiro você ter a oportunidade, parte da graça de conhecer novas culturas, de conhecer novos lugares, é justamente você perceber que às vezes o queijo é diferente, até as frutas que são cultivadas às vezes com fertilizantes diferentes. Aqui eles se orgulham muito de dizer que os vegetais deles não têm tanto agrotóxico, são mais naturais e são bem bonitos. E a gente percebe que muitas vezes isso tem um preço também, né? Eles falam muito dessas coisas, mas aqui o custo dos vegetais é bem altinho se você for comparar com o Brasil. Mas aí entra outras questões sociais, políticas, econômicas, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, nesse mérito específico agora, né? Mas na parte cultural, venham, conheçam, tem muita coisa legal. Olha que coisa mais bonitinha. Ó, tangerinas belíssimas. Muito bonitos. Ali você tem uns peixinhos, umas coisinhas legais. Muita coisa boa aqui para ver, gente. Aqui você vai ter os queijinhos. Aqui tem uns queijinhos. Eu adoro queijo, sou fanático por queijo. Então tem muita coisa gostosa aqui, muita opção legal de coisas interessantes para você curtir aqui. É só chegar e vir curtir o mercadinho local, conhecido como Le Halles Castellane. Não sei se pronuncia assim, não sei se fala assim, mas é o jeito que deu, galera. Aí, pessoal, aqui o restaurantinho em homenagem ao Pequeno Príncipe. E muito maneiro. Muitos cantinhos gostosinhos para você aproveitar aqui. Bom demais. Aqui estamos em outra área aqui de restaurantes. Aqui tem o Jean Jarret, estátua de Jean Jarret. Sabe o que é Jean Jarret? Também não sei. Vamos descobrir depois, né? Porque não fizemos dever de casa. Jean Jarret. Ó, vou explicar para vocês quem é Jean Jarret agora, hein? Liguem seus Google Tradutores. Olharam bem? Vou até aproximar aqui, viu? Pessoal com fluência em francês aí, por favor, deixa nos comentários. Vamos descobrir aí quem é Jean Jarret. E aqui tem mais alguns barezinhos legais, maneiros, para você aproveitar o seu dia ou o seu começo de noite aqui em Montpellier. Olha que alegria. Ali a gente tem até uma Häagen-Dazsinha para você tomar um sorvetinho para acalmar nesse frio gostoso. Nada melhor do que um bom sorvetinho. Você pode ver que tá lotado ali, tá cheio. Bombani. É nóis. Vamos para a próxima. Beijo. Estamos aqui agora andando nas ruas aqui, né? E conhecendo um pouquinho mais. E uma das coisas mais legais de se fazer quando você está numa cidade nova, e é uma coisa que a gente gosta muito, né? E a gente anda muito, é um absurdo tanto que a gente anda. Mas eu gosto muito de andar, porque eu acho que é o melhor jeito que você tem de conhecer uma cidade ou um lugar que você está indo, né? Que você sai um pouquinho do óbvio, você sai um pouquinho daquele rolê de estar sempre com hora marcada, com programação marcada. E o melhor jeito de conhecer a cidade realmente é se aventurar, descobrir os cantinhos dela, as particularidades, olhar o tanto de artista de rua. Tem muito artista de rua aqui, é uma parada muito maneira. Quase fui atropelado aqui agora. Legal de você gravar é que você
pode ser atropelado a qualquer momento, você às vezes nem vê. Você está tão entretido aqui, tão focado no entretenimento, que você nem vê. Mas é isso, pessoal. É uma dica que a gente dá sempre e bate muito nessa tecla, parece repetitivo, mas eu gosto muito de falar disso, é que você tem que se aventurar pelas ruas da cidade para conhecer de verdade como é que funciona o negócio, não apenas a cidade para turistas e a cidade marcadinha, com horário marcado, com cronograma pronto. Tira um dia pelo menos para você só sair por aí andando e vendo as belezas do lugar para onde você está indo, beleza? Fica aqui essa dica de ouro para você. Aqui agora a gente está na Place La Comédie, que é a praça principal da cidade, basicamente. É o lugarzinho onde a galera vem para curtir o dia. Centro da cidade, bons cafés, tem um cineminha ali do lado. Tem uma área bem bonita aqui mais pra frente, que eu não sei se a gente vai conseguir ir, porque tá armando aqui uma chuva, mas ela tá indecisa, ela não sabe se ela vai ou não vai. Ela não descobriu se ela vai ou não vai. Mas, cara, muito legal, muito bonito. Muito legal. Muito bonito. Quer que eu fale de novo? Muito legal, muito bonito. Muito legal, muito bonito. Mas, cara, é muito impressionante, assim, como os franceses têm um senso estético impressionante, sabe? As cidades são bem arquitetadas, tudo parece ser muito bem pensado e vou até abrir aqui uma reflexão que eu fiz com a Marcela mais cedo, que a gente se perdeu um pouquinho na questão da estética em alguns momentos na nossa evolução, que é impressionante como há 200, 300 anos atrás, alguns lugares eram projetados e desenhados com tanta alma, com tanta personalidade, com tanta riqueza de detalhes, e hoje em dia a gente não tem mais isso. Claro, não vamos generalizar, dizer que não é nenhum lugar que tem vários lugares aí, arquiteturas muito legais. A gente teve em Valência agora, o Museu do Amanhã deles lá, que eu nunca lembro do nome, mas parece um museu da ciência e das artes, né? É relativamente novo e muito bonito. Temos muitos arquitetos hoje com projetos incríveis, mas fica esse questionamento se a gente precisa realmente abrir mão da estética e da beleza e, mais do que tudo, da alma das coisas pra gente evoluir, pra gente tornar tudo muito igual, tudo muito blasé. E olha que eu sou um amante da tecnologia, tá, gente? Eu sou um amante das coisas práticas, das coisas... aqui não é um versus, né? Não é o novo versus o velho. É mais um questionamento de... Será que a gente precisa realmente só olhar para frente e deixar tudo reto, tudo padronizado? Ou a gente pode colocar um pouquinho de alma, um pouquinho de arte nas nossas edificações, nas nossas obras, nas nossas coisas? E tudo ficar muito homogeneizado, muito GPTzado. E aí isso vai para tudo, né? Vai para os livros, vai para as escritas, para as artes em geral. Será que a gente precisa homogeneizar tudo mesmo, para caber tudo no mesmo pote? Ou a gente pode dar mais personalidade para o mundo? Meu momento filosófico aqui para deixar para vocês curtirem aqui esse visual. Vou até tirar um pouquinho da minha cara para vocês curtirem esse visual maravilhoso que está aqui, que é um lugar realmente muito bonito, muito bonito. Ali atrás tem um mini parquinho ali para criançada, inclusive tem umas crianças ali brincando, muito maneiro. Mas é isso, galera. Lugares como esse fazem a gente refletir um pouco sobre cultura, não só sobre a nossa cultura, mas sobre cultura em geral, e a preocupação que a gente tem com a estética e com morar num lugar que a gente tenha orgulho e seja agradável de andar, né? Que seja interessante e gostoso de andar. E eu não vou entrar nem nos pormenores políticos e vieses e de outros segmentos, porque senão a gente vai fazer um vídeo de 2 horas aqui, porque é muita coisa para falar, né, gente? Mas deixando só pro aspecto estético, a preocupação realmente é um negócio que eu gosto muito. Eu sou um cara muito ligado ao visual, sou um cara muito ligado à estética das coisas, né? A alma das coisas. E
Isso para mim é muito importante. Deixo aqui registrado. Bom, pessoal, começou a armar aqui uma pseudo-chuva, a gente ainda não entendeu direito de onde é que vem, porque o céu tá azul, mas tá começando a pingar, ficar cinza, ficar um negócio, o bagulho ficar louco, o negócio ficar estranho. Então a gente vai ficando por aqui, nesse primeiro dia de Montpellier. Espero que vocês tenham gostado e fica ligado que vem muita coisa boa por aí, beleza? Deixa aqui o seu like se você gostou. Se você não gostou, também deixa o seu like, porque a gente entende o seu like como um dislike travestido de like. Se é que você me entendeu. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque é importantíssimo também. Essa parte de se inscrever no canal. Fazendo os vídeos. Exatamente, a gente precisa ser sustentado por essa máquina chamada YouTube. Brincadeira, galera. A gente só quer que você se divirta, que você curta e aproveite essa jornada aqui com a gente. Então fica ligado nos próximos vídeos, curte, compartilha, deixa o like e nos vemos na próxima. Valeu!